Boa noite. No mundo todo, milhares de crianças são vítimas de abuso sexual. A maior parte delas sequer pode reagir diante do agressor. Em muitos casos, as agressões elas ocorrem dentro da própria família. Denúncias de violência sexual contra crianças estouraram na mídia nos últimos dias, envolvendo pessoas de todos os tipos. Pedofilia é nosso tema hoje aqui no Mídia. Nós vamos conversar com a delegada de proteção à criança e adolescente, Maria de Fátima Gomes Lima, e o professor e psicólogo Fabrício de Souza. Obrigada pela presença de vocês no programa. Um prazer. Fabrício, o que é a pedofilia? Olha, eu acho que, muito resumidamente, a pedofilia ela é uma espécie, assim, ela é tida como uma das perversões sexuais, né, que é quando a pessoa ela obtém prazer sexual diante de um determinado objeto, que é, no caso, a criança. E ela tem cura? Olha, eu sempre engasgo um pouquinho quando para dar uma resposta desse tipo, porque, na verdade, quando a gente fala de comportamento humano, a gente vai estar falando de três grandes determinantes, né? Que é a questão da genética, que é a questão da aprendizagem que essa pessoa teve e a questão também aí do momento presente, né? Então, na verdade, o que eu dou muito como resposta é o seguinte: a gente vai ter que tentar estar trabalhando, tá? Quando chega algum caso desse nas nossas mãos, justamente no sentido de fazer com que essa pessoa esteja o mais ajustada possível ao ambiente onde ela esteja vivendo. E a partir de que momento, assim, que ela começa a se manifestar na pessoa? Ela começa a perceber que ela tem aquelas atrações pelas crianças, a partir de que momento? Olha, não existe lá um período muito certo, muito bem definido, né? Mas porque essa aprendizagem ela vai se dando aos poucos, né? A partir do momento que a gente vai começando a descobrir a nossa sexualidade, que a gente vai começando a perceber o que mais a gente gosta, o que a gente não gosta, eu acho que é a partir daí, sem ter lá uma idade assim, olha, aos 15, aos 18, aos 12, tá? Então, isso se dá no processo de aprendizagem da própria pessoa. Maria de Fátima, como que esses casos, como vocês começam a tomar conhecimento desses casos, já que a criança, quando ela é molestada, ela tem receio de contar, às vezes, para a família, por medo, ou por, às vezes, ela sentir culpa, né, do que aconteceu? Como que esses casos chegam até vocês? Como vocês ficam sabendo? Geralmente nós recebemos através de denúncias anônimas ou então de denúncias nos próprios conselhos tutelares que funcionam em cada região, que sempre escutam falar do vizinho, alguém viu que aquela criança fica até tarde sozinha em casa com o pai e que depois ela tem um comportamento estranho com os amiguinhos na rua. Então sempre chega, dificilmente é a própria criança que procura. Existe casos sim, inclusive sábado agora eu atendi no plantão uma criança que ela sozinha venceu essa barreira, saiu de casa procurando ajuda dentro da própria comunidade, a comunidade acionou a polícia militar, ela apareceu na delegacia de madrugada com uma mochila, desesperada, porque durante 6 anos ela sofria violência do pai, então ela achou que não suportaria mais aquilo. Tomou coragem e foi sozinha denunciar dentro da delegacia. Inclusive, assim, uma coisa que mais nos choca é que na maioria dos casos, quando a criança tenta falar para a mãe diz, não, é mentira, você está inventando, seu pai é incapaz de fazer isso, porque, na verdade, quase sempre que a gente detecta, a mulher sabe, mas ela prefere ficar numa atitude de omissão, como se aquilo não tivesse acontecendo. Quando acontece um caso desse igual você contou, porque a menina chegou e falou que estava acontecendo, qual é o procedimento que vocês tomam? Olha, a primeira coisa que nós fizemos foi levá-la ao DML, para que fosse feito um exame de conjunção carnal e coito anal. No caso nela, não tinha nenhum vestígio de que ela tinha sido molestada sexualmente, porque não havia rompimento de ímen, não havia nenhum outro sinal. Mas, claro que quando a criança conta toda aquela história para o médico e, no caso, na polícia, a gente presume que se não houve uma conjunção carnal, atentado violento ao pudor, sempre ela sofreu, porque senão ela não ia estar naquele jeito traumatizada, não ia ter, a criança não tem necessidade de inventar, ela não fantasia esse tipo de coisas. Quando ela conta, é porque realmente ela vivenciou
o abuso sexual ou através de carícia, ou através de atentado violento ao pudor, embora não deixe vestígios físicos, mas ela sempre está muito traumatizada psicologicamente, emocionalmente, ela é comprometida na escola, ela tem até a maneira dela de se comportar é diferente. Na própria escola, às vezes, as professoras também detectam e começam a conversar com a criança vai, se abre, às vezes, para uma professora, fala, meu pai faz isso, aquilo. Acontecendo tudo isso, assim, a criança tendo esses traumas, assim, Fabrício, quais são, assim, os principais traumas mesmo, assim, como que a gente identifica que a criança está com um problema, o que ela demonstra? Olha, em primeiro lugar, a criança ela é muito espontânea, tá? Então, muitas vezes, esse tipo de violência pode estar gerando uma certa retração nessa criança, ou ela pode estar demonstrando aí uma agressividade, não é? Ela consegue demonstrar isso, né? É claro que eu não vou poder dizer para você, olha, sempre a criança vai fazer isso ou aquilo outro, porque, como eu já disse, a criança, ela vai estar se comportando de acordo com as aprendizagens prévias que ela teve e também com as condições do momento presente, né? Então, de acordo com essas variáveis, ela pode estar apresentando um comportamento de uma maior agressividade ou uma maior passividade diante disso tudo. Aí, o que a gente vai precisar prestar atenção é o seguinte, qual é a maneira mais geral que essa criança tem de se comportar? Né? Porque se realmente ela é uma criança mais ativa, mais brincalhona, e se ela começa a apresentar uma passividade assim de uma hora para outra, é legal a gente estar pesquisando alguma coisa. E o contrário também, se às vezes ela é uma criança mais calma, mais pacata, e ela já começa a demonstrar uma certa agressividade, é legal a gente estar investigando. Em termos gerais, assim, a pedofilia ela se divide mais ou menos em incesto, pederastia e prostituição infantil. Fala um pouquinho desses três pra gente e fala quais dos três que causaria mais trauma para a criança. Olha, veja bem, a pederastia ela vai envolver aí, né, a questão do coito anal, né? O incesto é algum tipo de relação de cunho sexual, de certa forma, no caso aqui do programa, entre o pai e a filha, o pai e o filho, né? Mas geralmente envolve, de acordo com os manuais de psiquiatria, a relação sexual muito ali entre os consanguíneos, né? O outro termo que você falou foi Foi a prostituição infantil. E a questão da prostituição infantil também. Mas veja bem, quando a gente fala da prostituição infantil, né, isso tem todo um fator econômico também, social por detrás, e realmente é muito complicado a gente tentar estar enquadrando determinados conceitos, justamente porque, em primeiro lugar, a pedofilia ela não é muito estudada, tá? Não existem lá grandes estudos publicados discutindo a questão da pedofilia. O que a gente sabe é que, se a gente pega por um modelo psicanalítico, ela é tida como uma das grandes perversões, tá? Justamente porque a pessoa vai tentar obter um prazer sexual diferentemente daquela relação, tá? Homem-mulher no contato ali pênis-vagina. E no caso da pedofilia, ela é tida até como existe o que se pode dizer é um transtorno na escolha do objeto, né? Onde o que vai ser escolhido aí vai ser a criança em si. Então, não se preocupem muitas vezes se vocês lerem algumas coisas com informações que parecem meio até contraditórias, porque um consenso é muito difícil. Você está chegando a esse consenso, tá? Na nossa atual ciência. Maria de Fátima, assim, o incesto são molestações da própria família, né, o doutor Fabrício? Sim, pode ser. Pais, padrastos. Você tem inúmeros, assim, quanto mais ou menos é essa percentagem que chega até você na sua delegacia, se é a maioria dos casos mesmo? Eu posso dizer assim para você que 99% dos casos registrados na DPCA 99% são de violência sexual praticada por pai ou pelo padrasto, sempre pelos familiares, por que isso acontece? Por aquele em quem a criança confia.
Entendeu? A criança, ela é muito fácil de ser manipulada, porque ela é inocente. E ela sempre, se acha, assim, dentro de um contexto social, que ela tem que ser boazinha, ela tem que agradar todo mundo, ela tem que seguir os moldes do adulto. Então, se ela diz um não, ela tem receio de magoar o adulto. Então, o adulto usa dessa fragilidade da criança e torna muito mais vulnerável, muito mais fácil dela ser usada dentro do próprio contexto familiar, do que por estranhos. Então, o que mais acontece, 99% das ocorrências registradas na DPCA são de violência sexual, né, coito anal, atos libidinosos ou realmente estupro praticado pelo próprio pai ou pelo padrasto. Qual seria a pena para esse crime de pedofilia? Olha, esses crimes são considerados crimes hediondos, todos com pena de reclusão inafiançáveis, né, não admitem fiança, e realmente o mínimo que eles têm de pena é de 6 a 8 anos, podendo pegar até 15 anos de reclusão. Qual que é a melhor forma de orientação para os pais? Como que eles devem educar os filhos para que os filhos, às vezes, não caiam nessa conversa, nessa cilada, né? Como é que eles devem educar, assim, os filhos? Qual a orientação que a gente deve dar para os pais? Olha, eu acho que num primeiro momento a gente tem que estar tentando reforçar aí essa prática do diálogo, de uma comunicação franca e aberta. Tá? Porque se a gente ensina para a criança que ela não pode falar de determinadas coisas, que ela tem que ter medo de conversar com seus pais ou em quem ela confia, é bem provável que ela vai ter algum receio aí para estar contando essa situação de abuso. Principalmente, né, como a doutora Maria de Fátima falou, a criança está ali diante de alguém que ela confia. Tá? Então, muitas vezes, ela se deixa, né, ela é levada por essa situação, até porque ela pode até não estar gostando, mas ela tem medo de dizer alguma coisa contra. Né? Então eu acho que é interessante criar todo um clima onde a gente possa estar conversando sobre vários assuntos de uma forma mais aberta possível e de uma forma mais sensível também, para que a criança possa estar entendendo a mensagem que a gente quer passar, né? E aquilo também que ela quer conversar com a gente. Como que fica a cabeça de um pai quando descobre que o filho foi molestado? Olha, eu acredito que deva ser uma barra, né, pesadíssima, né? Porque eu acho que nenhum pai quer ver um sofrimento de um filho, né? Então eu acredito que esse sofrimento o pai acaba pegando para si próprio mesmo. Doutora Fátima, então a senhora como mãe, como que a senhora ia reagir se ficar sabendo que isso aconteceu com seu filho? Eu acho que eu teria uma reação normal, como todo ser humano, né? Deixaria de lado toda a experiência que eu tenho como delegado de polícia e certamente ia sofrer bastante, porque tudo que atinge os nossos filhos nos atinge diretamente. A gente ficou sabendo recentemente do renomado pediatra, né, o Eugênio Kipkevich. Ele abusava sexualmente, né, dos pacientes, e enquanto os pais esperavam do lado de fora do consultório dele, e quando acontece um caso assim, o tratamento da criança depois, ele não pode ficar muito pior, porque como que vai tratar? Ele estava já fazendo um tratamento com um psicólogo, aí acontece que ela foi molestada pelo seu próprio psicólogo. Como que vai acontecer esse tratamento? Como que vai ser? Qual vai ser a diferenciação? Olha, de certa forma, é complicado mesmo, né? Nós temos aí as revistas de circulação nacional, elas estão vinculando isso às suas reportagens, de que muitas crianças e muitos adolescentes não querem voltar mais a médico nenhum, né? Justamente porque é uma experiência que para elas foi uma experiência ruim. Então, a gente não tende a repetir uma experiência ruim na nossa vida. A gente sempre quer, quanto mais afastado dessa experiência, melhor. E, na verdade, a gente vai ter que ter todo um trabalho, tá, que vai exigir uma extrema sensibilidade para estar mostrando a essa criança, a esse adolescente, que, de certa forma, aquele foi um caso, né? E a gente vai ter que necessariamente buscar esse diálogo, mostrar que isso não é uma regra geral. É complicado, tem que ter uma sensibilidade o que maior. O que realmente
fica muito complicado e muito difícil. Mas eu acredito que, como eu estava falando antes, se a gente já tem uma relação de confiança e de diálogo, novamente, eu acho que a gente tem aí essa confiança construída como álibi, tá? Olha, vamos lá, não vai te acontecer nada de mal, eu vou estar te encaminhando ao médico, eu vou estar na sala com você, né? Então, isso vai ter que ser reconstruído novamente. Nós vamos ao intervalo comercial e rapidinho a gente volta. Uma reflexão crítica do que está na mídia. Mídia, todo sábado às 11 da noite. Uma realização TV Faesa. Eu tinha dúvida a respeito de qual curso que eu iria fazer aqui na Faesa. Eu escolhi Rádio e TV pela grade que ela oferece. Pela oportunidade de emprego que eu poderia ter, que são 98 áreas onde eu posso atuar. Estamos de volta com o Mídia de hoje com o tema pedofilia. Com a gente, a delegada Maria de Fátima Gomes Lima e o professor e psicólogo Fabrício de Souza. Maria de Fátima, quais são os outros tipos de violência sexual que as crianças sofrem? No outro bloco a gente comentou, né, sobre os abusos que elas sofrem relacionados à pedofilia. Quais são os outros tipos de violência? Olha, elas sofrem desde carícias que elas não gostam, tipo assim, carícias nos seios, beijo na boca, beijos lascivos, atentado violento ao pudor, tudo que seja... tente uma relação sexual, mas que ela não seja completada, que não exista a conjunção carnal. Você enquadra no crime de atentado violento ao pudor. Ou seja, coito anal, tipo esfregar o pênis na vagina da criança, todo um tipo de crimes sexuais que agridem a criança, que aquilo não, a criança fica extremamente insatisfeita com aquela violência sexual que ela é submetida. E a senhora não acha que na hora da reconstituição dos fatos, na hora dela reviver o drama, na hora do processo judicial, você não acha que isso vai trazer mais trauma para a criança? Olha, isso nós temos um grande cuidado, e nesse ponto a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela é bem privilegiada, porque nós trabalhamos com um apoio muito grande do PAVIVES, que é um plano de enfrentamento à violência sexual que funciona no Hospital das Clínicas, onde tem psicóloga, ginecologista, assistente social, pessoas de um gabarito excelente, que estão sempre em estudos científicos voltados para esse problema da violência sexual. Então, assim que a criança chega na DPCA e que ela é enviada ao DML, o Departamento Médico Legal, para que seja feito um exame de conjunção carnal, mesmo que não seja detectado ali no exame nenhum desvirginamento ou nenhuma prova, só o fato da palavra da criança falar que ela sofreu beijos lascivos pelo pai, ou que ela foi importunada colocando a mão nos seios dela, alisando, ou qualquer outro tipo de violência sexual, imediatamente o próprio médico do DML já encaminha a criança ao PAVIVES. Então, no dia seguinte, ela já tem um atendimento com uma psicóloga, onde vai acompanhá-la, vai pegar toda a história dela. A própria DPCA tem uma estrutura onde a criança é ouvida. Nós temos uma sala especial, onde tem assim todo um ambiente infantil. A escrivã que ouve as crianças, ela é uma pessoa assim que tem toda uma habilidade. Às vezes ela pega uma tarde inteira para conseguir tirar uma palavra da criança. Ela deixa a criança pintar, desenhar, ela consegue interpretar, que às vezes a criança ela não consegue falar
exatamente aquilo que aconteceu. Então, com muita sutileza, deixando a criança bastante à vontade, ela começa assim a se abrir um pouquinho e acaba que às vezes fala: eu não gosto que o papai brinque comigo da maneira que ele brinca com a mamãe. Daí você já vai, entendeu? Porque como o psicólogo falou, como o doutor Fabrício de Souza falou, cada criança reage de uma maneira. Tem criança que chega lá, como essa menina do plantão de sábado, que foi sozinha, ela conta com naturalidade, exatamente tudo como o pai fazia. Se ela tiver que contar 10 vezes até na frente de uma televisão, ela vai falar. Tem outra criança que não consegue, para você tirar dela que o pai fez aquilo com ela, você tem que ter toda uma habilidade, ficar uma tarde inteira com ela, deixando ela pintar, ela se sentir bem à vontade, e mesmo assim ela vai falar numa linguagem simbólica. Mas sempre a gente tenta preservar muito para que aquela forma de depoimento não seja mais uma agressão, nem um sofrimento para ela. Então, se a gente sente que a criança não quer falar, a gente não força, a gente deixa ela à vontade. A gente tem outros meios de pegar aquilo que se passou com ela, através do psicólogo, do Pavires, através da assistente social, de onde ela vai ficar acolhida, que também tem psicólogo e nos passa o relatório. Então, se ela quiser falar, ela vai falar na DPCA e o depoimento dela vai ser tomado. Se a gente sentir que ela está muito traumatizada, muito fechada, e apesar de a gente ter dado todo um ambiente propício e ela não quis falar nem através da linguagem simbólica, a gente encaminha ela para o lugar adequado, que é para o psicólogo, para o assistente social, e depois eles nos mandam um laudo. A gente não força nada, porque a gente sabe que cada criança reage de uma maneira. E essa situação que ela viveu, se ela não quiser contar, não pode ser repetida. Tá certo. Doutor Fabrício, nós vemos diariamente na mídia, nos meios de comunicação, a estimulação da erotização infantil, sendo nos programas de televisão, sendo nos filmes, né, nas danças muito sensuais, né, as dançarinas com shorts bem curtinhos, tudo. Você acha que de alguma forma a mídia está influenciando na pedofilia? Olha, é claro que de uma certa forma sim, mas eu nem diria que por culpa da própria mídia, né? Porque afinal de contas, essa mesma mídia, ela é fruto de uma sociedade que hoje está reforçando isso muito. Porque né? Não, porque às vezes a criança dela está vendo aquelas mulheres, daquelas formas, ela se espelha, quer ficar um pouco parecida. Então isso pode instigar a certas pessoas. E acima de tudo, porque eu repito, porque novamente isso na nossa sociedade hoje está sendo muito reforçado, né? Hoje, programas que tenham um conteúdo erótico, né, eles têm um retorno financeiro maior, né? Então, que tipo de valorização é essa que é dada pela sociedade? Nós temos que estar nos questionando e que, de certa forma, a mídia acaba sofrendo influência disso também, e aí isso acaba chegando até as crianças, né? É aquela mesma coisa, a criança vendo um desenho animado com cenas de violência, ela vai ser uma criança agressiva, vai ser uma criança violenta? Não sei, né? Justamente, o ver o desenho animado com ações de agressividade, muitas vezes representam muito pouco perto de toda a agressividade aí que está borbulhando, está em todos os meandros da nossa sociedade aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente está falando na mídia, assim, a gente está vendo muito agora casos de padres que estão envolvidos com pedofilia. Isso não seria muito contraditório, pessoas religiosas, né, que se dizem pessoas de Deus, estarem envolvidas nesse tipo de coisa? O que você acha disso? Olha, contraditório eu não diria, porque apesar de padres, eles continuam sendo homens, né? Eles continuam tendo os próprios desejos, tendo o próprio conjunto de aprendizagens e tudo mais. Mas são com crianças. Agora, é um pouco daquilo que a gente veio discutindo aqui, né? Essa possibilidade é dada, como a gente já estava até discutindo antes de começar o programa, esse tipo de relação, esse tipo de situação, ele realmente é mais comum do que a gente até imagina, simplesmente porque se a gente for pegar a coisa pela via do natural, isso é natural. A nossa sexualidade está muito vinculada à nossa afetividade,
né? Agora, nós temos todo um sistema cultural, um sistema de regras e de normas que nos interditam a esses determinados atos. E já teve algum caso de padres envolvidos com pedofilia aqui no estado? Não, aqui no estado não. Até agora não foi nada registrado. Doutor Fabrício, a pessoa que sofre de pedofilia, assim, ela pode ter tido algum trauma na infância? Pode ter tido alguma coisa que vem com ela, né, desde quando ela era criança, e isso fez com que ela contribuiu, né, para que ela se tornasse um pedófilo? Com relação ao trauma, pode ser que sim, pode ser que não. Como eu disse no início do programa, nosso comportamento ele é fruto de 3 grandes variáveis, tá? As nossas condições genéticas, o conjunto de aprendizagens que a gente vem tendo na interação com todo esse mundão aí, né? E também as condições do momento presente. E o que acontece? Em determinadas situações, a pessoa ela emite um determinado comportamento. E o que vai fazer com que esse comportamento volte a ser emitido é simplesmente as consequências que ele traz. Se ele trouxer consequências boas para a pessoa, ele tende a ser repetido. Nesse caso, a gente pode dizer que todo comportamento ele é adaptativo. Ou seja, a pessoa quando emite um determinado comportamento, ela está pura e simplesmente tentando se adaptar da melhor forma possível àquele momento presente, de acordo com as aprendizagens que ela já teve. Tá? Então, a gente tem que se questionar um pouquinho com relação a isso, né? Essa questão da patologia, se isso é uma doença, se não é, né? A gente tem que pensar o seguinte, de cara, é uma forma mais adaptada que o sujeito encontrou para estar agindo naquele determinado momento. Só que, apesar de ser a forma mais adaptada para aquela situação, né, é uma forma que traz sofrimento, muitas vezes para essa pessoa e muitas vezes para as pessoas que convivem com ele. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, que muitas vezes a gente diz, olha, é uma patologia e a gente coloca de lado, mas a gente tem sempre ter essa noção dessas 3 variáveis para que a gente possa estar até se lançando aí nessa tarefa de estar pesquisando o comportamento e estar entendendo como que, aos poucos, a pessoa foi aprendendo a se comportar daquela maneira. No caso do nosso debate de hoje, como que a pessoa foi aprendendo, como ela foi desenvolvendo esse desejo aí pelas relações sexuais com as crianças. Maria de Fátima, a internet ela vem sendo usada como uma janela mundial para a pedofilia, né? Como que vem sendo como que ela vem sendo combatida, a internet virtual? Olha, ela tem sido combatida através da Polícia Federal, que rastreia todos o tipo de abuso que pode existir através da internet. A própria Polícia Civil, quando detecta qualquer tipo de denúncia, ela imediatamente tenta ver de onde que aquilo vem e usa todos os meios coercitivos e legais que estão ao seu alcance. Você acha que esse aumento deve-se porque quando um pedófilo entra para fazer as suas trocas de figuras, de fotos de crianças, ele conta com uma certa... assim, ninguém consegue descobrir, tem uma dificuldade para descobrir quem é. Você acha que eles pensam assim que eles vão estar impunes, por isso que está aumentando, assim? Eles pensam que não vai... eu acho que na realidade todo criminoso, qualquer criminoso, ele sempre pensa que ele vai ficar impune, né? Senão ele não cometeria o crime. Mas por causa do anonimato, eu falo, né? Sim, da internet. Mas eu acho que isso, assim, é uma coisa de menor importância, porque o que eu te falei, o que a gente detecta, que sempre existiu desde a história da humanidade, é que sempre houve a pedofilia, sempre houve o incesto, só que antigamente não era divulgado, entendeu? Era uma coisa fechada. E hoje em dia não, hoje em dia até pelos meios de comunicação, pela abertura que a sociedade dá, eu não acho que aumentou, eu só acho que hoje em dia a gente fala, e antigamente aquilo tudo era... recolhido, ninguém dizia. Como ainda é um tabu pensar
que o incesto, a violência sexual praticada pelo pai ou pelo padrasto acontece muito mais no Morro do Romão, no Santo Antônio, nos lugares muito pobres, do que na Praia do Canto ou na Praia da Costa. Não, acontece em ambos os lugares. Só que na Praia da Costa, na Praia do Canto, ou em outros lugares mais privilegiados de classe média alta, não chega a delegacia. Dificilmente chega. Por quê? Quando acontece alguma coisa gritante que a mãe não é conivente, que com rara exceção a mãe não é conivente, que geralmente ela é conivente por N motivos, quando é classe média alta você vai ver que às vezes ela não quer perder o status, o cartão de crédito, o carro. Como denunciar os crimes contra a criança? Como denunciar os crimes de violência contra a criança, violência sexual? Não, basta, a pessoa pode fazer uma denúncia anônima através de um telefone, aí nós vamos checar através de toda a nossa investigação policial, ou a pessoa pode ir à própria delegacia e não se identificar, falar, olha, eu sei que dentro da minha própria família tem um parente meu que faz isso com a criança, e o sigilo vai ser totalmente, a pessoa não vai ter problema de ter seu nome veiculado. Infelizmente o tempo acabou, numa outra oportunidade a gente continua. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite, o Mídia de hoje fica por aqui, semana que vem a gente volta. Boa noite. Boa noite. Música